Alô, gente! Aquele abraço. Estamos de volta aqui no podcast da FOB, segunda temporada. Eu sou Nilson Luiz, hoje com dois convidados, né? Dois juízes que estão aqui comigo, criadores, um de canário de cor, bastante conhecido no meio, o outro de psitacídeos também, e são também da área jurídica da FOB, né? O Fernando Teixeira é diretor jurídico e o nosso Aníbal Rolim, nosso amigo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele é diretor de assuntos ambientais também da FOB. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu peço que você faça inscrição no nosso canal no YouTube agora. Se inscreva no nosso canal, deixa o like para impulsionar o canal e também você pode compartilhar nas redes sociais. Isso é importante demais. Instagram e Facebook também. FOB Brasil. Você está no carro, está a fim de ouvir Spotify, vai no playlist FOB Brasil, primeira temporada e segunda temporada, com todos os episódios para você ouvir e aprender um pouco sobre canaricultura no nosso país. Tudo bem, Fernando Teixeira? Tudo bem. Um dos mais conhecidos no meio. Todo mundo quer comprar os canários do Fernando Teixeira. Que bom, né? Qualidade. Quando se fala em Fernando Teixeira, você associa o nome qualidade do lado. Tudo bem, né, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Se precisar, estamos à disposição. Maravilha. Campeonato Brasileiro 22, o que é que você achou do campeonato? Eu estou achando muito legal, porque é um campeonato com todos os criadores do Brasil todo, né? E então, o último campeonato teve o problema do Covid, e praticamente veio mais aqui o pessoal do Centro-Oeste, de São Paulo, né? Minas e tal. E agora veio, né, do Brasil todo. Então está muito competitivo, né? E, inclusive esse ano estou concorrendo, não estou julgando. E está assim bem difícil, né, para esse ano foi força total, né? Esse ano tá bem legal. É porque 21 na verdade foi um campeonato. Eu tenho dito aqui as pessoas que vêm no podcast que o campeonato de 21 foi um campeonato ajustado. Não vou dizer menor. Pela circunstância da pandemia, a FOB deu nó em pingo d'água, se virou nos 30 e fez um campeonato ajustado, né? Mas fez. E esse ano um campeonato realmente muito bom, né? Muito grande. Tem algumas restrições, né? Mas está tranquilo, né? Tá muito bacana o Campeonato Brasileiro. Quem não veio, perdeu, infelizmente. Aníbal Rolim, diretor de assuntos ambientais da FOB, Santa Maria, juiz de porte também, tudo bem? Tudo bem, como é que está? Eu sou juiz para psitacídeos, para agapornis e para pássaros exóticos. Bico torto que chama, né? Me ajude que eu não conheço muito essa... Os bico tortos são os psitacídeos. Sim. Inclusive os agapornis, que concorrem num segmento separado, mas também são tipos de psitacídeos. Sim. E os pássaros exóticos já são os pássaros menores, que não são dos psitacídeos, não tem bico torto, que é o diamante de gold, o mandarim, uma série de espécies, né? Eu gosto dos três segmentos, mas no momento estou me dedicando mais aos psitacídeos. Sim. Então estou aqui concorrendo com aves, também ajudando no julgamento. Nós somos poucos juízes da área, então quem concorre tem que ajudar a julgar também. Verdade. Você faz quantas fêmeas lá por temporada? Eu monto em torno de 300 casais. Porque criação expressiva, hein? São várias espécies. Você tem tratador ou tratadores? Tem. Senão eu não exerceria a minha profissão. Não tem como você cuidar de 300. Eu sou médico por profissão, não teria tempo para isso. Você é médico? Sim. Qual área? Então, eu sou ortopedista, cirurgião de joelho e quadril. Ave Maria. Eu estou com o joelho aqui meio ruim, mas eu moro longe de você. Então, deita aí, vamos examinar o joelho. Mas a criação de aves é um hobby, geralmente de fim de semana, então o tratador é que toma conta, né? E você achou expressivo o número de casais, mas são muitas espécies. Só aqui no Campeonato Brasileiro eu estou participando com 22 espécies. Sim. E tem mais algumas que eu não trouxe. Maravilha. Vamos falar isso já já. E o Fernando Teixeira, você tem uma criação conceituada, né? Eu falei aqui agora há pouco, todo mundo quer comprar os canários do Fernando Teixeira, né? Você tem muitos pedidos, né, de entrega. Você faz quantas fêmeas e quantas cores, o carro-chefe lá da sua criação? Então, eu faço em torno de 400 casais, né? E o carro-chefe mesmo são os verdes, os né? verdes clássicos, os verdes clássicos. É uma linhagem já que eu venho aí há 20 anos, faz 18 anos que eu ganho, por exemplo, a série, né? Sim. Então eu tenho muita tradição na série, mas eu crio muitas mutações também. Sim. Então eu estou concorrendo aí em várias cores esse ano, não só nos verdes, né? Como cobres e outras cores também. Bastante coisa. E você cria canários há quanto tempo? Então, eu comecei em 86 a criar canários. 86, 14 com 22, 36 anos, 36 anos. Na criação de canários. Sempre criou canário de cor? Sempre fez canário esporte de cor, também? Exatamente. Sempre. Também juiz, há quanto tempo? Então, juiz, o BJO eu sou há 25 anos
E juiz com, eu formei em 2001 na Argentina, né, que eu passei no concurso. Acho que dá 2001 para... Você também julga campeonatos fora do Brasil, Fernando? Julgo. Já joguei vários campeonatos, mundial, aberto também, torneios internacionais, né? Então você tem uma bagagem grande como árbitro, né? A FOB tem ótimos árbitros, experientes, né? E muita gente nova também chegando. Ah, né? tem que chegar, Porque tem que renovar, né? Aí, tem que renovar, né? com sangue aí na... Daqui uns 10 anos, 15 anos, a gente pendura a chuteira, né? Tem que renovar. Fernando e o Aníbal, a gente vai tratar de um assunto aqui, nessa segunda temporada, sobre a questão da legislação em relação à criação de pássaros ornamentais, que engloba todos os pássaros, né? Para o leigo que não tem entendimento correto sobre essas coisas, é preciso que uma pessoa tenha autorização para criar uma ave doméstica, exótica, em gaiolas. É necessário tirar documento? A pessoa pode simplesmente chegar lá, comprar uma gaiolinha lá no pet shopping, comprar um pássaro, botar. Como é que isso funciona? Então, Nilson, isso aí você tem que dividir, né? Porque a gente tem as espécies domésticas, né? Tem as exóticas e as nativas, né? Então, cada um tem a sua legislação. No caso, as domésticas, é bem simples, é como ter um cachorro em casa, né? Porque normalmente as pessoas criam por hobby, né? Sim. Não tem finalidade comercial. Então, praticamente... Não há necessidade. Não há necessidade de uma licença especial. E no caso das domésticas, eles também têm que obedecer à legislação municipal, né? O estadual, normalmente, mas mais municipal. Mas Sim. é bem simples, praticamente só um cadastro no órgão sanitário, né? Secretaria da Agricultura do Estado, Sim. né? E não envolve meio ambiente, né? Então não tem controle ambiental sobre essas. Agora as exóticas é um pouquinho mais complicado. Talvez o Aníbal aí, como é um criador de exóticos, até pode falar, porque nós temos as exóticas domésticas. Sim. E temos as exóticas mesmo, que, né? Propriamente dito, que tem que ter um controle especial, né? Se o Aníbal quiser falar sobre as exóticas. Então. Só um pouquinho, Aníbal. E as nativas também tem uma legislação especial, que a gente não tem assim muita experiência com as nativas, porque não é a FOB seria exóticos e domésticos, sim, né? sim. Então a gente trabalha em cima disso aí, né? Controla a questão de legislação, tudo a gente acompanha e vê. Você faz um acompanhamento junto às autoridades? A né? análise toda é em Porque cima às vezes surge aí algumas pessoas no meio da política, né, querendo combater a criação de aves sem ter o entendimento correto. Né? Esse campeonato que está acontecendo aqui só existe porque existem nós, somos criadores, que mantêm essas aves em vida. Sem dúvida. Né? Se não tivesse os criadores, não teria esses pássaros. E eles não entendem isso. Né? Como é que vocês andam assim, atentos ao movimento que circula na área? Tem muita gente querendo aparecer para fazer média na sociedade, ganhar voto, aqueles falsos protetores. A verdade é o seguinte, o brasileiro, de forma geral, gosta de criar animais. Não só cachorro, gato, passarinho, tartaruga, peixe, o brasileiro tem essa índole. A imensa maioria. Se for fazer uma enquete, 95% dos brasileiros é simpático à criação. É verdade. Né? Mas existe um grupo, né, dos politicamente corretos que acham que o lugar de passarinho não é na gaiola, e em busca desses votos existem políticos especializados em combater quem cria. Verdade. E aí fazem um alarde, lugar de passarinho não é na gaiola, passarinho canta de tristeza, e isso não é verdade. Em primeiro lugar, o pássaro só canta quando ele está feliz, para atrair a fêmea ou para mostrar o seu território. Né? E o lugar do voo do pássaro, né? E o lugar de pássaro, para ser bem cuidado, estar seguro, é a gaiola. A gaiola é o alojamento de segurança para a ave, para não ser pega por um gato, para ficar num local protegido da chuva e do sol. Né? Da mesma forma que cria peixe no aquário, a vaca no estábulo, o passarinho é na gaiola. Agora, a gaiola tem que ter condições de tamanho suficiente para ele se exercitar, uma boa alimentação, cuidar de higiene. Tudo isso, a boa criação necessita e é assim que a gente preconiza. Nós somos também totalmente contra os maus tratos. Nós queremos que sejam bem tratados. Se o canário tem 500 anos ou mais, né, de criação em cativeiro, se a gente fizer uma média de a cada ano uma geração, não é, Fernando? Sim. Nós temos aí quantas gerações de aves que estão em cativeiro? Inclusive, acho que faz uns 2 meses, eu vi uma decisão, assim, foi apreendido ave silvestre, mas já fazia um tempo que essas aves estavam em cativeiro. E elas já estavam habituadas em cativeiro, né?
E aí um juiz deu uma decisão que não poderia soltar mais essas aves na natureza. Que elas iriam... Iam morrer, porque já estava adaptado. Elas se adaptam muito fácil ao ambiente doméstico. Sim. Né? E em relação à questão de projetos, que você falou aí, é uma coisa assim que a gente está aprendendo a conviver com isso. Né? Sempre surge projetos contra a nossa atividade e a gente trabalha, né, para reverter isso aí. E às vezes esses projetos também surgem porque os políticos, de uma maneira geral, não têm o conhecimento da nossa atividade. Não sabem como é que é a criação, como é que funciona. Não existe uma discussão efetiva sobre o assunto. Nós tivemos aí uma cidade grande no norte do Paraná, uma vereadora apresentou um projeto tal, bem radical, que não podia criar, não podia vender, não podia fazer nada com animais na área urbana, né? E acho na área urbana. E daí a gente foi conversar com ela, no primeiro momento não quis nem conversar com a gente, mas depois a gente conseguimos levar ela numa criação. Ela viu como é que, né, funcionava a criação, como é que era, tinha controle sanitário, tinha um anel de marcação, espaçoso, né, os passos todos felizes e tal. E ela falou, não acredito que isso aqui, né, nessa organização de vocês, eu não sabia que existia um negócio aí. Né? E acabou mudando o projeto, né? E ficou favorável a gente ao projeto. Sim. Então, muitos dos projetos, né, Aníbal, às vezes é apresentado também por falta de conhecimento. De entendimento. De entendimento. Eu nunca vi um projeto para se proibir peixe em aquário, você já viu? Já teve algum projeto circulando? Eu vi de proibir lá em Santos. É proibido criar peixe em aquário. O comércio, né? Não pode criar um poodle dentro de uma casa. Vamos proibir agora você ter um poodle dentro de sua casa, porque ele vai ficar preso. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que são usados termos pejorativos. Sim, né, verdade. que não tem porquê. Então, logo o pessoal fala, está criando passarinho em cativeiro. Espera um pouquinho, tu cria cachorro em cativeiro? Não. Tu cria porco em cativeiro? Não. Por que passarinho em cativeiro? Passarinho no seu criador, no alojamento adequado. A palavra cativeiro remete a carandiru. Né? Aquela coisa de maus tratos, escravidão também, né? sofrimento. Né? No Carandiru, qualquer um lá quer sair de lá, quer voltar para casa. O passarinho, depois de adaptado, ele não quer sair da gaiola. Quantas vezes que há uma fuga, ele quer voltar para um lugar onde ele se sente protegido, onde ele está habituado, que é a casa dele. Então, esses termos, a gente está procurando, né, uma educação para o pessoal entender que não é assim. Lá na Bahia tinha um deputado que foi cassado, que eu não vou falar o nome dele, ele queria uma lei, uma PL para proibir venda de gaiola e criação de qualquer tipo de ave no estado da Bahia. Né? E aí a repercussão foi altamente contra ele, né? A Bahia tem muitos criadores. Acho que eu sei quem que é esse deputado. Um meio maluco lá, mas não avançou. Aí não tem como avançar. Um assunto que sempre me perguntam e eu não sei responder. Calopsita, é permitida essa criação dessa espécie? Precisa ter autorização para ganhar uma calopsita? Então, vamos lá. A criançada adora a calopsita. Se divide em aves nativas, que são as aves que ocorrem naturalmente no território brasileiro, né, essa definição, e as aves ditas exóticas, que são aves estrangeiras, que a sua espécie nunca existiu no Brasil. E as aves exóticas, então, são todas as estrangeiras. A calopsita é uma ave exótica, a galinha é uma ave exótica, o peru é uma ave exótica, né, mas a calopsita também é considerada doméstica, assim como a galinha de Angola e outras espécies. Então, sendo uma ave doméstica, não precisa de nenhuma autorização especial. As pet shops podem vender com toda a liberdade, o cara compra, leva para casa, começa a criar, né, sem nenhuma restrição. Já as aves exóticas, que não são consideradas domésticas, essas necessitam uma autorização para o criador para exercer atividade comercial, para que ele possa criar e comercializar. Quem comprar uma ave dessa deve ter o cuidado de comprar de um criador autorizado, acompanhado da nota fiscal, pode ter essa ave em casa, não tem problema, às vezes acontece até uma reprodução fortuita, mas ele não pode comercializar o produto sem estar credenciado pelo órgão ambiental. Essa questão das aves exóticas, porque a legislação ambiental ela é concorrente, por exemplo, a União pode fazer leis, os estados e os municípios. Sim. Tá? Então, por exemplo, se tem uma questão ambiental e o estado não fez, o município pode fazer. Sim, sim. Né? Então, é supletiva, né, a questão. Então, e varia muito de estado para estado. Hoje, por exemplo, nós temos uma legislação no Paraná que é diferente de São Paulo.
Então, tem muitas espécies que no Paraná é considerada doméstica e aqui em São Paulo não é. Então, a gente está querendo uma padronização, a gente está com algumas iniciativas em Brasília para padronizar isso aí, para considerar todas essas aves domésticas, Sim. como o Paraná, como Alagoas, como uma parte lá do Rio de Janeiro, né, Maranhão, né, Santa Catarina também vai fazer uma lista. Então, ela, assim, depende muito do estado também, sabe? Sim. Então, tem que procurar o órgão ambiental, né? E vocês, saber, vocês acompanham isso de perto o tempo todo, tudo né? isso aí. Onde surge alguma coisa, vocês... Exatamente. Né? E participamos, auxiliando o deputado a fazer projetos, né, dando Sim. parecer técnico, Sim. que o nosso grande desejo é que haja uma legislação federal que padronize para todos os estados e com uma ampla lista de aves domésticas que são criadas normalmente por milhares de pessoas, milhões de indivíduos, que não tem sentido disso ter um regulamento restritivo, né, porque isso é benéfico ao criador e às aves, às espécies. Eu quero saber de vocês o seguinte, tem acontecido alguns casos esporádicos assim pelo Brasil, de vez em quando eu vejo aí nas redes sociais, Fernando e Aníbal, é ambiental enfrentar o criador. Soube de um rapaz de bico torto aí há um tempo atrás, que levaram as aves do rapaz, casos de criadores de canários de cor também, ambiental, alguém denuncia algum vizinho porque ouve cantar, né? Os bichos cantam muito, aí acha que é pássaro silvestre. Como é que o criador, que pertence a um clube, que é filiado à FOB, vocês podem prestar acesso jurídico? Qual é o comportamento que ele tem que ter se, no caso, ele tiver o seu criador sendo vistoriado pela ambiental? Então, a FOB tem uma cartilha, tá, Sim. que orienta o criador, tá, de uma maneira assim, geral, né? A Polícia Ambiental pode capturar, como é que chama? Sequestrar? Confiscar. Confiscar e levar as aves? Pode acontecer. Depende, Mesmo os canários de depende, cor anilhados? Depende, se tiver irregular mesmo, se não tiver documentação e flagrante, né? Pode sim. Mesmo sendo canário doméstico? Não, canário doméstico não. Isso não tem nada a ver com polícia ambiental. Não tem controle ambiental sobre aves domésticas. Então, já vi alguns casos... Mas aí é por falta de conhecimento. Aí sim. depois eles vão ser responsabilizados por isso. Por desconhecimento do Mas agente... o criador tem que se comportar como? Ambiental chega no meu canarinho, na minha criação. Como é que eu me comporto? Eu dou acesso a eles, permito que eles capturem... Se você tiver tudo certinho, não tem porquê. Os pássaros, a legislação permite a criação desse tipo de ave, né? Permite a criação. Não é nada irregular. Não. Só se for uma coisa irregular e dá flagrante, né? Mas é muito difícil, né? Acontecer assim, apreensões a gente vê assim em automóveis, né, Aníbal? Assim, então, mas de pássaro doméstico, autorização. pegar... Aí tudo bem, está irregular. O transporte necessita autorização do órgão tem que ter o GTA sanitário para ter o GTA, né? Exatamente. Mesmo as aves domésticas, qualquer tem que ter o aval do veterinário, né? Mas se a espécie for considerada doméstica, como o canário, a calopsita, o periquito australiano, o diamante de gold, se houver uma fiscalização e apreensão das aves por desconhecimento do agente, está errado. Vai ser responsabilizado. Mas às vezes acontece e aí o criador tem que esperar Acionar. a defesa, acionar, mas isso não é adequado. Agora, o que acontece é que, por vezes, o criador tem aves exóticas não consideradas domésticas e o órgão ambiental tem uma certa orientação para que apreenda essas aves, e isso também não é algo totalmente correto, porque, na verdade, não existe uma proibição. Não tem a permissão, mas não existe nenhuma lei proibitiva. Sim. Né? Em direito, existe uma certeza que o que não é proibido é permitido. Sim. Então, a gente entende que pode ser criado, mas baseado num argumento de que a acusação que acontece é a seguinte: não tem documentos, isso aí foi contrabando, então é um crime. Sim. Mas não é contrabando, o sujeito criou na sua casa, tem anelzinho, tem tudo, não é contrabando, é uma forçação de barra. A FOB ela tem uma cartilha bem explicativa sobre isso aí. Por exemplo, no caso das domésticas, quem pode criar, quem não pode, quem precisa, das aves exóticas, das aves nativas, tudo está lá na cartilha, sabe? Então, é obrigação do clube também explicar para os criadores, né? Porque, como eu te falei, depende muito da legislação, às vezes, do município, a legislação estadual, entende? Então, São Paulo é diferente do Paraná, a legislação ambiental. Porque tem a lei complementar 140, que é a lei ambiental, ela passou a competência assim, de algumas atividades para os estados, entendeu? E essa questão dos exóticos também foi passada para os estados. Mas tem estados, por exemplo, que não regulamentou, Sim. que é o caso de São Paulo. Então tem um vácuo jurídico hoje, né, em São Paulo.
E a gente está tentando sanar isso, né? A nível nacional, até que a gente tem iniciativa a nível... E também aqui, né? Se a gente conseguisse regulamentar, né, a nível estadual, seria muito bom, né? Hoje, a nível Brasil, assim, tem PL que chama, né? Projeto de lei que esteja em andamento. Nós temos vários projetos de lei. Contra a criação de aves, como tem também a favor, né? Para ajustar, para adequar e melhorar as condições. Tem vários projetos contra, né? Como eu te falei, e a gente trabalha para reverter isso aí. Mas nós também, né, Aníbal? A gente apresentou vários projetos, tá? A nível federal, nós temos 2 projetos, né, Aníbal? Federal, e a nível estadual a gente tem um projeto padrão que a gente faz adaptação, né, para cada estado, né? E a gente dá toda a orientação daí depois para assessorar o político, né, o deputado, o vereador que vai entrar, porque a nível municipal também a gente tem, né, alguns PLs, modelos, sim. E a gente dá todo o assessoramento depois para... Você é responsável pela essa parte jurídica em todo o Brasil ou você distribui não, por região? Tudo vem aqui na... Para você, você mim, é o diretor, Aníbal, né? vocês dois. Mas Respondendo o corpo a sua jurídico, pergunta, jurídico da FOB são compostos de quantos advogados? Só gente, vocês dois? Nós dois, assim, o Aníbal não é advogado, mas ele participa. O Aníbal é médico, né? É médico, mas é especialista também em meio ambiente. Mas a gente tem da FOB é só eu e o Aníbal que atuamos nessa área, mas a gente tem advogados por fora, contratados, né? Que auxilia. Porque eu não posso advogar, eu sou diretor jurídico. Sim. Né? Não posso peticionar nada, eu sou diretor jurídico. Às vezes as pessoas acham que eu sou advogado da FOB, eu sou diretor jurídico, eu sou advogado. Não, né? Mas a gente tem uma assessoria por fora, que a gente, né, profissional, que a FOB paga para auxiliar. Você perguntou sobre os PLs, né? Sim. Então, nós temos um PL que foi iniciativa da Câmara Setorial dos Animais de Estimação, Câmara PET da Agricultura, que foi apresentado pelo senador Heinz, que regulamenta e dá segurança jurídica para os criadores de animais de estimação. Sim. Esse projeto foi apresentado, não andou ainda. Existe um outro PL, iniciativa da FOB, para que haja uma lista de animais domésticos, né, atualizada, com várias espécies novas, né, foi apresentado também. E existe agora um outro PL, que trata especificamente que a lista de animais domésticos é todos os animais, inclusive porco, cavalo e aí as aves. E existe um outro PL exclusivamente das aves, né, das aves de ornamento e canto, né, que já é uma restrição só esse tipo de aves que acontece aqui na FOB, que também é um PL que, se aprovado, aí fica uma coisa bem adequada para os criadores, para a FOB e para o Brasil inteiro. Eu quando eu faço parte da diretoria do meu clube lá em Salvador, da SOS, né, a Sociedade Ornitológica de Salvador, e por trabalhar na imprensa, às vezes eu peço ajuda aos colegas para divulgar o nosso campeonato, o nosso evento, e houve um pedido a uma rede de TV que foi aprovada a matéria. Nós iríamos fazer um ao vivo, ao meio-dia, da exposição dos canários, e simplesmente um diretor disse que não queria a transmissão porque tinha pássaro em gaiola. E aí eu fui para o debate com ele no e-mail, né? Fui debater com ele. E no final de e-mail para lá e e-mail para cá, eu ainda convenci, expliquei a ele que no próximo ano que ele mande a equipe fazer o link ao vivo dobrado que ele está me devendo, porque ele foi extremamente injusto com a associação e comigo que fiz o pedido. Né? Nós estamos sozinhos nisso aí, vocês acham que a imprensa, né, a mídia em geral, poderia ter um pouco mais de boa vontade com essa Eu acho que nós gostaríamos nossa atividade, muito eu não falo hobby, né? Eu falo atividade, né? Criar canários, né? Pássaros ornamentais domésticos, é uma atividade, né? Hobby para quem cria um. Sim. Para criar um é hobby, mas quem cria mais é atividade. Lucrativo ou não é uma atividade. Vocês acham que a mídia, a imprensa... aí tem a questão assim os governantes, né, as pessoas que têm o poder de legislar a favor. Existe o tráfico de animais, né? E às vezes existe uma mistura disso aí, entendeu? Existe, por exemplo, a parte de nativos, assim, que é a parte legalizada, entendeu? E a parte de exóticos, né? Doméstico também. E acaba a mídia distorcendo isso aí. Associando. Então ela pega, né, o crime, né, a coisa ilegal, e quer dizer que toda atividade é ilegal, né, Aníbal? Então isso aí que porque a mídia precisa vender, precisa, né, de audiência,
E o lado ruim da coisa que dá mais audiência que o lado bom, né? Sim. Infelizmente é dá isso. mais audiência um crime do que uma história de amor. É verdade. Né? Então isso acontece. Mas uma coisa que eu gostaria de ilustrar, eu faço uma alusão que o pessoal relaciona o passarinho na gaiola a uma cadeia, um presídio. Né? E não é assim. A gaiola, quando com todos os equipamentos necessários, tem todo o conforto. E é assim que é a gaiola do passarinho, né? Dentro do que ele necessita para ter esse conforto. Então, que a gente gostaria de ter mais a mídia presente para mostrar essas coisas, né? Que viesse de uma forma neutra. Assim, né? Eu me lembrei de uma matéria que saiu assim na TV. Contrabandistas foram presos com canários no carro de forma ilegal. Canários. Pois é. Não especificou. Sabe o que foi feito com os canários lá na Bahia? Queimaram os canários, mataram tem canário os da canários. terra e tem canário belga. Mataram os canários porque veio da Bolívia por causa da questão sanitária. Então, mas aí é canário da terra, né? não era canário Boliviano. doméstico. Mas eles não disseram na matéria que eram canários da terra, silvestres. Colocaram como canários. Então, aí vem o encontro que eu te falei. Depois aí eu apresento. Os canários foram sacrificados porque vieram da Bolívia por questões sanitárias. Custava botar os bichinhos em quarentena? Pois é. Então, Tem veterinário para quê? mas Era aí, só colocar os bichinhos em quarentena, deixar passar o período, observar e depois reintroduzir na natureza. Mas você sabe que tem uma coisa aí que às vezes a imprensa também deixa de lado, porque quando a gente cria, a gente está preservando a espécie. E tem muitas espécies, graças aos criadores, e tem vários exemplos de espécies que estão em extinção, né? E graças aos criadores, inclusive o Brasil cria muita dificuldade, né? A questão de exótica, a questão dos nativos para criar. E assim, no caso da ararinha azul, por exemplo, foi uma espécie que está em extinção, foram buscar, né, matrizes, né, em criadores na Alemanha para trazer para o Brasil para introduzir. Você vê a dificuldade nossa, né? Então a gente não tem a liberdade também, né, de criar que nem nos outros países, né? Que nem, por exemplo, a legislação, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos em relação aos exóticos é como se fosse doméstico, né? Não tem um controle rigoroso, só o controle sanitário, né? Então a questão dos criadores, por exemplo, a gente criando, a gente está preservando. Tem várias espécies, graças aos criadores, né, particulares, né, que essas espécies estão sendo salvas, né? Estão sendo reintroduzidas na natureza. Um exemplo bem conhecido do público é o curió e o bicudo, que são aves de canto maravilhoso, que ocorriam em todo o território brasileiro, e hoje não existiria, estaria extinto em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se não fossem os criadores. Ela ainda existe no Paraguai, no Mato Grosso, mas aqui não existiria mais. E, inclusive, não são exatamente a mesma espécie, já são subespécies. Então, foi um trabalho que se iniciou há 30, 40 anos atrás, de grande sucesso. Eu te garanto que na Bahia não tem mais curió e bicudo na mata. Então, não tem. Mas eu queria esclarecer uma coisa que você falou, os canários da terra. As aves nativas do Brasil, existem as silvestres, que elas estão na natureza, nasceram lá e lá vivem, e as já domesticadas, que nasceram nos criadores. Então, as silvestres, a gente também é contra, deixa o bichinho lá, né? E quem pega e vende é um traficante, isso é um crime. Já as criadas pelos criadores autorizados, elas se equiparam às domésticas, né? Elas nem podem mais ser soltas. Então, essa é a diferença. Então, quando um criador de curió e bicudo é interpelado, ele não é um criminoso, ele é um criador legalizado que ajuda a preservar. Já um cara carregando curió e bicudo selvagem ou outro passarinho, né, no porta-malas de um carro, é um crime e nós somos os primeiros a nos mostrarmos contrários a essa atividade. Olha, foi bom demais conversar com vocês. Eu acho que nós tínhamos assunto aqui para mais uma hora e meia de programa. Aníbal Rolim, médico ortopedista, Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, diretor de assuntos ambientais da FOB, criador também de psitacídeos. E também diamante gold também, né? Também, várias espécies. E Fernando Teixeira, que é um cara muito conhecido na canaricultura, morador de Curitiba, advogado, juiz, OBJO e COM, e também criador de canários renomado. Obrigado pela presença de vocês. Um assunto importantíssimo, espero ter acrescentado, né, para quem está assistindo a gente aí no YouTube, essa questão das regras, das leis, para quem quer criar pássaros domésticos. Muito bem, obrigado pela oportunidade e também queremos sempre procurar esclarecer os ouvintes.
Valeu, Fernando. Obrigado pela oportunidade e quando precisar... Vou passar lá no stand, viu? Pode contar com a gente, tá bom? Tá bom. Gente, não esquece de fazer inscrição no canal FOB Brasil no YouTube, deixa o like, compartilha o vídeo, Instagram também, Facebook, FOB Brasil. No Spotify, tá lá o playlist FOB Brasil, primeira e segunda temporadas. Eu sou Nilson Luiz, eu volto depois com mais um podcast aqui da FOB. Agradecer. Tchau, tchau.